Paz seja convosco. Aleluias. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus planos. Aleluia. Objetivos, sonhos. Glória a Deus. Que a presença de Deus seja real na tua vida. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, a serviço do reino de Deus, proclamando, é claro, o reino dos céus, o reino de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Muito bem, queridos, o assunto que eu quero compartilhar com você é sobre inteligência artificial, ou IA. Aleluias. E a coisa é muito séria, amém, amados? Eu queria começar explicando para você o que é, nos dias de hoje, a inteligência artificial. Amém? Na verdade, é um grau mais adiantado, mais moderno, mais eficaz de tudo aquilo que nós já estamos fazendo. Essa é a grande verdade. Amém? Ou vivendo. É um aperfeiçoamento da verdade. Amém, amados? Onde se torna mais rápido e mais fácil. Mas escute isso. De tudo aquilo que nós já estamos fazendo. Na verdade, muitas coisas já está em inteligência artificial. Se você trabalha no notebook, o próprio celular, amém? Já se vê, não é? Esse processo bem adiantado, tá certo? Mas agora, é claro, a coisa é muito mais moderna, entendeu? Não precisamos ter medo disso, queridos, mas aproveitar isso para o reino de Deus, amém? Hoje temos internet, temos televisão, temos celulares, muitos instrumentos disso, Facebook. Nós podemos sim usá-lo para proclamar mais rápido, tendo um tempo de rapidez. Amém, queridos? A iniquidade se multiplica. Então precisamos estar bem firmados, tá certo? Mas também com sabedoria, tá certo? Entendemos uma coisa, tudo que é criado pode ser usado para o bem e para o mal. Até hoje, tudo que foi criado pode ser usado para o bem e para o mal. Amém? Então não precisamos ter receio das coisas, tá certo? Por exemplo, o avião. Qual era a visão de Santos Dumont? Era que os aviões fossem usados nas guerras? É claro que não. Ele fez para as pessoas se deslocarem mais rápido. No entanto, segundo alguns conhecedores do assunto, dizem que ele morreu depressivo, triste e arrependido por ver o avião sendo usado na, não sei se Primeira Guerra ou Segunda Guerra Mundial. Então aquilo trouxe na consciência um peso tremendo. Muitos não falam isso, falam dele, mas não falam disso. Dizem que ele morreu muito triste por causa disso. É interessante essas coisas, né? Agora, quando a gente começa a buscar o conhecimento, a gente aprende muita coisa, até isso. Tá certo? Muito bem. Vamos de frente, em nome de Jesus. Eu queria dar um exemplo que é da gravadora. Né? Você não acha que gravadora é chegar lá, cada um pega uma guitarra, outro pega o teclado e começa a tocar e alguém canta e está gravando. Não é verdade. É todo um sistema, amém, amados? Onde entra a guitarra, o baixista, o teclado, né? Alguns tipos de instrumento já está no computador e ali então é gerado o quê? A parte instrumental, ou playback. E quando está pronto isso, vem o cantor. Mas antes, tudo feito é gravado, colocado no computador, formado então a parte instrumental e aí então, com o playback, o cantor vem e canta e acaba a gravação. Amém? Depois tem que masterizar, tirar alguns erros, enfim, e fica legal, tá certo? A inteligência artificial
Temos hoje gravadoras, músicas, uma série de coisas. Amém, amados? E só que já tem já pronto isso. Guitarra, baixo, teclado, violino, tudo já pronto. E essa é a eficiência maior que tem. Amém, queridos? Então, veja através do IA, gravação, canções lindas, maravilhosas, que a gente faz na verdade. Que a letra é da gente, entendeu? A gente envia a letra e também alguns detalhes que eles precisam, que nós temos que informar, o ritmo e outras coisas mais. Amém, amados? A letra tem que estar bem feita, não pode ser uma letra qualquer, tem que ter ponto, vírgula, exclamação, não é? E algumas coisas para dividir os versos. Então, não é só escrever alguma coisa e mandar que eles fazem a música. É outra visão errada, não é verdade. Tem que colocar igual onde estribilho, não é? Os versos separados, ponto e vírgula, não pode haver erro de acentuação, tem que ser certinho. Entendeu? Muito bem. Então eu quero assim dizer para você o seguinte, que o que está aí, a inteligência artificial que está aí, ela é controlada pelo ser humano. Ela está sob a autoridade do ser humano. Essa que está aí. Amém? Eu quero chegar numa segunda. Tá certo? E aí sim, aí a coisa pega. Amém? Muito bem, você tem ouvido a televisão? Tem gente que não vê televisão. Eu vejo, assisto sim. Eu sou fanático, né, pelos jornais, mas de vez em quando me sento e atentamente eu procuro saber como é que estão as coisas. E nós, como cristãos, precisamos estar apercebidos e não fugir das coisas. Tá certo? Isso é conhecimento também. Amém? Aleluia. Muito bem. Já se viu que a ONU está com uma série de projetos, de leis, para frear algumas coisas com relação ao IA. Não esse que está, mas do que algumas nações, alguns cientistas estão planejando. Existe uma ideia, e essa ideia é revolucionária e diabólica. E aí quero entrar com você. Amém, amados? Veja, todo mundo aqui está existindo, não tem problema. Mas está sendo trabalhado um tipo que é diferente disso. Quando eu falei que atualmente o homem está no comando, pois é, esta que está por vir. O homem não está no comando. Amém? E é por isso que algumas pessoas estão aí para colocar regras, limites, porque algumas nações já estão em evolução e planejando o ano que vem já começar esse processo. É terrível, por causa da ideia e a visão que tem sobre isto. Tá certo? Muito bem, qual a visão é? É tornar a máquina autônoma. Amém? Autônoma. Ela decide, ela resolve, ela aprende. Amém? Então, esse é o plano inicial da autonomia à máquina. Porque acho que é algo tremendo. Amém? Então, veja bem, tira da mão do homem e coloca o quê? Nas mãos da máquina. Quer dizer, eu cedo minha autoridade sobre o sistema e a máquina começa, então, a ser autoridade no sistema. E tratando-se dessa nova inteligência artificial, veja bem, aleluia, é uma questão que vai se tornar a nível mundial. Né? Então, esse é o pensamento autônoma. E ela mesmo evoluir, ela mesmo decidir e resolver. Não é? Atualmente, a IA que existe, já tem pessoas fazendo errado. Porque nós temos somente usar esse processo em questões que não achar, não é, solução. Né? Você já buscou tudo, meditou, não é, estudou e ainda não está bem clara a coisa. Então existe uma alternativa. Aí entra então esse sistema de perguntas. Amém, amados? Há muitos aí que estão perguntando sobre a sua saúde para comprar medicamentos. Aí eu erro. Mas só que esse tipo de coisa nos leva a outra. Amém? Que é a infernal. A terrível. Aleluia. E ela é diabólica. Amém? Mas já está se tratando disso. A pessoa tem usado, não é, a inteligência artificial para qualquer coisa. E já está se
como é que eu vou dizer, se rendendo a ela e fazendo aquilo que ela manda, que ela diz. Isso é terrível. Aí tu vê que o ser humano não é fácil. Já tem pessoas alertando sobre isso. Está errado, não pode ser assim. Tem médicos, né? Há diversos setores com autoridades nisso, na ciência, em diversas áreas. Então, por que tu vai buscar na internet? Amém? Muitos dizem que lá há certas alianças aí, não é? Aliança não, é simplesmente... meu Deus, me passou a cabeça na mente agora, né? Tipo de assistência, vamos dizer assim, médica, enfim, através, né, do telefone, através do computador. E aí você busca a resposta nas autoridades, nas áreas. Mas será que são as pessoas mesmo? Ou já tem ali um IA pronto para te responder? E o que fazer? Amém? Isso já é um exercício para outra parte. Eu já expliquei, não é? Essa é a segunda parte, não é? A máquina autônoma, inclusive aprender ela mesma, tá certo? Agora veja bem, onde eu quero chegar? E aí que Deus mostrou para mim essa revelação. Eles têm uma visão, uma ideia de que o ser humano não está sabendo tratar a própria terra, o próprio clima, aleluias, e tem agido irracionalmente, porque ele é perfeito, ele é capenga, amém? Então as coisas se tornaram dessa maneira. Eu te pergunto, qual é a palavra profética, a interpretação de quando virá o anticristo? Quando as coisas estiverem muito más. Na verdade, o que nós vivemos no dia de hoje é uma situação terrível, só que não se percebe disso, que está longe, não se informa. É o clima, são as promessas que estão por aí, desmatamento, não é? Na verdade, a gente sabe que os sinais estão acontecendo. E vão acontecer. Não estejamos apercebidos. Tá certo? Mas a ideia é essa. É entregar nas mãos da máquina, né, da inteligência artificial, e o homem, então, se acoplar a ela, fazer aquilo que ela mandar fazer. E aí você entende que coisa terrível. Amém, queridos? Aleluia. Veja, se isso acontecer, existe um livro do judeu escrito que alerta sobre essa visão. Não é de agora. Amém, queridos? Que ela é diabólica, é terrível e que realmente vai ser um caos a toda a humanidade. Tá certo? Nós temos a profecia que na situação que enfrentaremos, já estamos já nela. Amém? E vai se agravar mais ainda. Que as nações, então, elas se renderão ao anticristo. Entregarão a sua coroa ou as suas autoridades para que o anticristo venha reinar. E ele reinará em todo o mundo. Agora veja bem, como é terrível e diabólico isso. O que está aí. Estão tentando colocar normas, regras, limites, e muita gente apavorada com isso. Mas já está em evolução. E o plano já, em 2006, já começar a ser usado isso, entregando à máquina o poder de governar. Talvez países, talvez cidades, situações, mas a intenção é o mundo inteiro. Porque se considera nessa visão que o homem fracassou, né? Que não consegue mais, não é, administrar a situação dessa vida, da Terra. Então, essa é a visão diabólica. Criamos, então, um IA, inteligência artificial, autônoma, e ela há de, então, dar diretrizes para a humanidade. Então, as nações estarão submissas a isso. Deu para entender agora? Isso, por enquanto, é teoria. Mas tem muita coisa que, biblicamente, se fecha. Amém? Porque o anticristo, ele reinará sobre tudo. E essa é a intenção disso. Amém? O mundo inteiro se acoplar, se submeter à direção e o reinar da própria máquina, que é o IA, inteligência artificial avançada. Amém, amados? Aleluia. Mas
Diz o cientista que, ao princípio, vai ter uma certa liberdade. Essa é a visão. Para as pessoas se convencerem disso. Vai vir um trabalhar nisso. E, então, se convencendo disso, se submeterão, então, a esse sistema novo. Nada difícil para os dias em que nós vivemos. De incredulidade, de pecado, de distanciamento de Deus, onde as pessoas estão vivendo o seu prazer, né? O que o diabo oferece, prazer ou coisas, não é? Ele quer, porque o negócio é aproveitar, é viver a carne, viver esse mundo, entendeu? Que jaz no maligno, sob o príncipe da potestade do ar. Então é uma ideia diabólica. E está sendo, sabe, evoluído, negociado para realmente a humanidade ser governada pela inteligência artificial. Mas que isso, pastor? Isso está por aí, querido. Você que está longe, amém? Está por fora. Só que o próprio Jesus declara, esteja apercebido das coisas que vão acontecer, dos sinais que vão acontecer, das loucuras que vão acontecer. Amém? Do próprio homem. Então, para encerrar isso, pense sobre isso, porque tem muito a ver, quem lê a Bíblia sabe, com a palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluias. O que vem por aí não se sabe. Mas é isso que eu desejo. Agora, as nações se vão submeter. Mas não é só os reis, os governantes. Claro que não. Todos nós, cada um de nós, teremos que nos submeter a esse sistema. Negar a si mesmo e deixar ser conduzido pela inteligência artificial ou por próprio Satanás. Amém, amados? Porque com ele é o príncipe da potestade do ar. É ele que trabalha nessa área, né? Usando pessoas, mentes loucas, né? Para poder trabalhar e os seus planos acontecer. Tá certo? Então, é uma coisa muito séria isso. Quando eu estava pensando sobre isso veio na minha cabeça. Estou gravando para você. Nada que estou falando é coisa de mim mesmo. São coisas que estão acontecendo, que eu vi, que eu consultei, que eu ouvi. Aleluias. E que realmente a coisa fica muito séria. E por isso existe já na ONU, em diversos países, muito menos do que posso imaginar, porque a coisa é séria. Mas já algumas pessoas, inclusive esse homem que é o mais rico do mundo, levantou essa lebre. Deveria trancar isso, né? Impedir isso, ou limitar, porque é uma coisa terrível. Amém, amados? Segundo o escritor judeu, ele diz que a princípio seria isso. É muito bom, entre aspas. Aleluias. Mas vai chegar um tempo que tem que ter um domínio completo. E aqueles que não submeterem, não é, ao IA, a inteligência artificial, a nova inteligência, entenda isso, que é outra coisa bem diferente, serão extirpados, fora do contexto. Amém, amados? Então, ficarão completamente ilhados. E chegar o momento que a própria máquina vai entender e vai chegar à conclusão que não é necessário mais o ser humano. Ele diz que pode haver uma evolução tão alta que poderá colocar essa consciência, não é, no caso, meu Deus, robôs, aleluia, criar corpos perfeitos, não é, mecanizados, e com essa mente, aleluia, evoluída da inteligência artificial. Então, eles alcançando isso, eles têm tudo a possibilidade de ser. Então aí o ser humano se torna o quê? Inútil. Então o destruímos. Interessante, né? Tu vê alguns filmes que tem muito a ver com isso. E o que a Bíblia fala tem muito a ver com isso. É interessante isso. Como é que alguém vai dominar o mundo todo? Como é que as pessoas vão submeter ao anticristo? Aleluia. Essa visão, esse processo, terá a liderança mundial.
e todo o sistema nas suas mãos, imaginou? Bélico, científico, satélites, ele pode controlar tudo. Amém, amados? Então, o que vem aí é terrível, é diabólico, mas não quero assegurar que seja isso. Mas existe muita autoridade, homens, escritores, não é, que estão falando, argumentando sobre isso e o perigo disto. Amém, amados? Porque eles sabem que, de fato, é possível. Amém? Deus te abençoe, então. Estamos aqui para informar, amém? E não dizer que vai ser assim. Mas há muita gente que já está batutando isso, e falando sobre isso, escrevendo sobre isso. E o que eu vi é isso aí. O ano que vem, aleluia, já querem implantar em alguns lugares essa visão. E a visão é essa. O homem fracassou. Então demos para a máquina evoluída, autônoma, com toda a inteligência, para ela governar a mente das pessoas, a humanidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.